Estamos aqui com o grande Zé Maria, né? Figura icônica, né, do samba paulistano. Por favor, Zé, gostaria que você se apresentasse, por gentileza, contasse um pouco da sua origem, lá do pequeno Zé Maria. Beleza. Meu nome é Zé Maria, mas o nome artístico, como se fala, né? Zé Maria. Né? Nasci em 21 de julho de 1947, em Minas Gerais, né? E fui trazido a São Paulo, ainda praticamente bebê. Né? Que cidade de Minas? Jacutinga. Ah, já. Divisa de São Paulo aqui, né? Praticamente dá 3 horas de viagem. E a minha vida é assim, meio que cinematográfica, né? Porque eu nasci de Minas, minha irmã era cozinheira de uma casa, né? De uma família aqui na Vila Mariana. E eu ainda bem criança, né? Pra gente beber. E meus pais vieram fazer uma visita a ela. Você era o Aqui em caçula? São Paulo, caçula. E a família percebeu que tinha um monte de ites, né? Entendeu? Era bronquite, rinite, tinha tudo. Né? E acharam melhor que chamaram o médico da família, né? Que a minha irmã, como eu falei, minha irmã era cozinheira de uma casa, que era a família Mauri, né? A Mauri Martins, que na época ele era secretário da Segurança Pública de São Paulo, né? E outros figurões que tinha na família. E perceberam que a minha saúde não era aquelas coisas. E acharam melhor que eu fizesse um tratamento. Aí, só que esse tratamento teve que ser um pouco prolongado. E meus pais não queriam deixar o caçulinho, o bebê aqui, né? Aí combinaram, falaram, não, ele faz o tratamento aqui, caso vocês queiram vir nos finais de semana, se a carro para buscar, né? Tipo assim, ou eu iria para lá. E isso realmente aconteceu até um certo tempo. Só que nessa caminhada, aí já veio outra proposta. Eu falei, poxa vida, ele vai ter que se tratar até o final aqui. E outra, qual a chance que ele tem lá em Minas Gerais, né? De ter uma vida mais digna, uma condição de... É a roça, vai trabalhar na roça. Seus pais, desculpa, seus pais trabalhavam na roça? Sim, trabalhava na roça. E aí, minha mãe era lavadeira, né? E conseguiram convencer meus pais que devido à minha saúde precária, né? Que seria melhor eu ficar por aqui. Difícil, né? Para concordar foi muito difícil. Mas devido à minha condição, entenderam, né? Com muito... E ficamos esse intercâmbio, né? Aí tudo bem. Passado mais um tempo, foram conversar com meus pais novamente, né? Para que eu aqui teria mais chance. Não só em estudo, como também em trabalho. Porque a família, alguns empresários, né, e tal. E eu teria uma chance de ter uma vida mais digna. Né? Não que não seja de quem trabalha numa roça, quem trabalha no trabalho, é um trabalho. Mas acharam que eu merecia, né, ter uma condição menos sofrida do que... E assim foi indo. Aí eu fiquei com essa família, né, até os meus 15 anos de idade, na Vila Mariana. Né? Aí que vem a virada, né? Porque na época não existia o divórcio, era só o desquite. E essa patroa da minha irmã era desquitada, né? E era uma pessoa que, no decorrer do tempo, ela teve uns problemas de saúde. E, logicamente, era ela, minha irmã e eu na casa. E a minha irmã voava muito para baile e tal. E ela tinha os remédios e eu que tinha que pegar os remédios para ela. E eu era muito pequeno, então eu subia numa cadeira, pegava, ela pedia um remédio e eu levava aquele montão para ela, né? Mas, enfim, isso foi criando essa afinidade, foi criando essa relação, né? Essa relação toda, né, e tal, né? Só que, sintetizando um pouco, né, toda essa história, né, a senhora ficou doente, e era uma pessoa que tinha uma condição financeira muito boa, né? E eu saía, na época, já
uma família muito envolvida com a cultura, né? E me levavam para teatro, me levavam para tudo quanto é canto, tudo quanto é... Então eu já vim com essa coisa, né? Dessa cultura, né? O mundo artístico, o mundo musical, né? E quando ela veio a falecer, antes, lógico, e ela chamou um advogado para que fosse deixar alguma coisa para mim, né? Isso gerou um conflito familiar gigante, né? Quase que sofri um sequestro, né? E chegou a conhecimento dos meus pais, e meus pais falaram, não, que isso? Não precisa disso. E aí, até então, a minha irmã, que era a cozinheira da casa, que era mais velha, ela havia se casado e minha outra irmã assumiu o cargo, né? Aí, conclusão, com o falecimento dessa senhora, eu fui morar onde? Parque Peruche. E eu morava na Vila Mariana, né? Uma casa XY, né? É uma outra realidade. Uma outra realidade, né? Mas interessante que, não me postando que fui um dotado de super, não sei o que, nada disso. Mas tudo que eu via, tudo que eu passei ali, eu não sabia explicar. Também não entendia. Mas eu sentia que aquele não era meu mundo, entendeu? Desculpa perguntar, porque a gente está falando ali década de 50, década Sim. de 60, ali, né? Imagino que foi ali no começo da sua infância, né? Exatamente. Tudo isso aconteceu. Exatamente. Como você se enxergava dentro dessa família que te acolheu? Imagino eu que era uma família branca, né? Branca. Onde você e sua irmã ali estavam naquela situação. Como você lidava com essa situação? Olha, eu vou falar para você, eu não tinha entendimento, mas eu tinha um sentimento. Certo. Eu percebia que alguma coisa não estava certa ali. Tanto é que era uma casa muito bem frequentada, né? Que finais de semana, aquele monte de carro na porta da casa, né? E no Natal, então, nem se fala, né? E aquela festa toda, mas eu senti que alguma coisa não estava batendo, entendeu? Eu era o neguinho rico, vamos colocar assim, né? Mas eu sentia que aquilo não era o meu mundo, sabe? Às vezes a pessoa fala, mas você era tão criança, não, mas eu sentia isso. Tanto é que uma festa lá no Natal, hoje eu tenho a minha consciência com relação ao Natal, né? Mas eu não me sentia bem. Estava ali, mas não que eu não me sentisse bem, mas eu senti que alguma coisa não estava encaixando, né? Aí que veio a realidade, após o falecimento dessa senhora, e fui morar com minha irmã, que foi a primeira cozinheira da casa, né? Fui morar no Parque Peruche, na época que o lixeiro, né? A coleta de lixo era feita por carroça ainda, né? Não era nem motorizada, né? E essa parte tudo bem. Agora, e o problema do relacionamento? Sim. Era o neguinho que falava difícil. Então foi duro para mim. O neguinho pó de arroz, o neguinho fresquinho, né? Falar difícil. As outras crianças meio que já te olhavam diferente. Diferente. E eu me recordo que eu queria me entrosar, queria jogar uma bola com eles e tal, né? E um dia eles tinham um campo que hoje é um clube grande, né? Que é o São Bento, fica ali na Brasdem. Eles iam jogar bola. Aí eu me ofereci, né, para ir junto. Aí todo mundo, né, nos portões das casas lá saindo, aí saí eu para ele. Quando viram a minha roupa, pô, meu, não é festa não, nós vamos jogar no terrão. Ei, olha o neguinho. Mas era a roupa que eu usava lá. Era aquilo que eu era, né? Sim. Quando morava na Vila Mariana. E a Brasília, desculpa, só pra gente se ambientar ali, como que era ali a geografia do lugar? Tinha um monte de prédio lá naquela época? Não, era chamado de Chácara dos Padres. E tinha uma casa, a primeira casa construída lá, eram dos ciganos. Olha só. Era uma casa com formato de a traseira de um Impala, Chevrolet antigo. Sim, sim.
tinha esse formato a casa, que era dos ciganos. Foi a primeira casa construída lá. Ali era uma área toda super arborizada, com minas de água. O pessoal ia buscar água lá, sabe? Uma água, saía gelada a água. E tinha muitas frutas, né? Pé de jabuticaba, tinha tudo. Era uma maravilha, né? E era um bairro operário já ali? Sim, tinha exatamente. Imigrantes ali? Não, pessoal, não. Jardim São Bento ali, hoje, nossa, quem vê aqui, não é? Só tinha essa casa, que foi a primeira casa. Certo. Depois construíram uma outra lá. Enfim, nesse período, 2 casas só, né? E existia esse campo de terra, que hoje é o Clube São Bento. Sim. Né? Hoje tem esse campo do Cruz da Esperança, que não tinha também, né? Era o 3 de Maio, o campo da Aeronáutica, né? Tudo mato. Tudo mato, né? E voltando a esse ponto, né, foi sofrido para mim, porque eu queria me entrosar, mas não, era só piadinha, não sabia, né? Já era o bullying, né? Sim. Que a gente não sabia. E a coisa foi afetando tanto, né? Sabe, eu me sentindo totalmente discriminado, né? Isolado. E as piadinhas estavam tomando já um vulto. Foi quando, na minha faixa de 16, 17 anos, né? Eu falei, pô, tem que arrumar uma defesa para mim, que eu fui treinar boxe. Olha só. Não para, entendeu? Mas para conter uma possível violência maior, né? Sim. E isso foi muito bom. Fui muito feliz, né? Pela pessoa que me ensinou, porque era colocar o boxe uma cultura mesmo, né? Não tinha nada de sai para lá, sabe? Se aparecer para ele, falava assim, se vier aqui para treinar, se aparecer para namoradinha, bater no cara, só para mostrar que é macho, aqui não. Ele tinha psicologia muito forte, Nelson, mais querido como Neião, que eu fiz até um samba para ele, gravar escondido, para minha surpresa, mas por exemplo, eu não ouvi ainda essa gravação, Legal. Mas foi muito legal, né? E eu fui me virando. Aí fui estudar no colégio particular. Por quê? Porque a empresa que eu fui trabalhar, na época o menor podia trabalhar, Sim. era da família que eu fui criado, praticamente. Né? Isso já era no ginásio, né? Isso, entendeu? Aí fui para o colégio particular, de preto só tinha eu, Basílio, que é o jogador do Corinthians, né? Fiz o gol histórico do Corinthians. 77. O Milton, né? Uma Neuzinha que foi rainha do colégio, não sei como. Mas era assim, não encheu a mão. Preto não tinha, né? E lá já tinha uma banda, né? Eu entrei na banda. Só que onde eu morava, no Parque Peruche, eu ouvia o som da quadra, dos ensaios. Aquilo me dá uma coceira danada. Mas a época, né? Escola de samba, é coisa de prostituta, de malandro, sei o que, era dessa forma, né? E Peruche tinha um peso, né, meu? Oh, mano. Se a gente se livrava até de assalto, falava, meu, eu moro no Peruche, os caras, opa, então deixa pra lá, né, sabe? E eu peguei, mesmo com esse movimento todo discriminatório, né? Sim. Eu falei, eu vou sair no Peruche. Quando eu falei isso aí, nego, rolou no chão da risada. Pô, esse neguinho aí, se pode arroz no Peruche, que existia uma fronteira. Sim. Entendeu? Tinha uma pontinha de madeira, que até então era de madeira. Pra cá, Peruche. Lá de lá, Casa Verde Alta, né? Vila Espanhola. Essa rivalidade dos bairros. Exatamente. Né? Na Então, época, mano, para atravessar aquela ponte aí, só quem era mesmo. Era muito difícil. Aí surgiu, fiquei sabendo que ia ter teste para ritmista, né? Lá vou eu. No Clube Vasquinho, que eu acho que ainda existe ainda. De lá que saiu o Serginho Chulapa, né? Os outros jogadores, né? Eu fui fazer o teste. Né? Do outro lado ninguém me conhecia, então melhor, né? Aí lá vou eu. Aí um vai passar tamborim, e olhar, falei, não, tamborim não. Outro ia com tarol, aí tarol também não. Até que eu vi um pegar que seria, na época chamava-se de contrasurdo, hoje é surdo de terceira. Eu falei, esse tá para mim, porque lá na banda eu tocava, né? Eu só vi como é que era a pegada.
Fui pro teste. Passei, meu. Olha só. Subi, né, que é a parte de baixo, cada visada. Passei a fronteira, o neguinho olhando, vendo assim, pô, que neguinho abusado esse aí, né? Sério, meu, passava, não vou mentir, passava morrendo de medo. Que era uma tensão, conforme ia passando, o pessoal vendo, se aproximando da fronteira, eu ficava, será que ele vai passar? Ou ele vai voltar daqui no meio do caminho? Aí eu passei, mano, eu, olhando feio, tudo passei, né? E quando eu fui contar pro pessoal lá da parte de cima do Peruche, Ninguém acreditava. não, de jeito nenhum. Ah, tá bom. Essa era a bateria. E na época, a bateria só tinha Oswaldão, Cavalão, Jairzão, era tudo mão. Aí aparece o neguinho, né, meu? E foi triste porque a perseguição era brava. Então, ali de garoto que eu lembro, moleque da bateria, era eu, filho do Catimbau, filho do Catimbau, que era uma figura icônica do Peruche, e o outro, o tal de Antônio Carlos, que nunca mais encontrei. E esse filho do Catimbau, que eu estou comentando, quando o Benito de Paula apareceu, aquele grupo que tocava com o Benito, ele fazia parte desse grupo. Esse menino, Junto com o Benito de Paula. Junto com o Benito de Paula, que era o tal de Paulinho Caraseca, uns apelidos, Mulher Baixinha, o apelido dos caras, entendeu? Da época. E, desculpa te perguntar, tem uma relação sua prévia com os instrumentos musicais ou era algo que, beleza, você estudava ali no colégio, mas você não tinha tanta afinidade, ou aquilo sempre mexeu com você, sempre foi algo que brilhou os seus olhos? Não, eu sempre tive essa... Sempre teve essa relação íntima com a música? Sempre. Aí, quando apareceu esse negócio, sabe, a fanfarra do colégio, lá, é aqui. É aqui. Bacana. Mas fui, percussão, sopro, né? Cheguei a ser até auxiliar, né, do instrutor. Estava bem, estava ficando... Já estava impressionando? Já estava, entendeu? E assim foi. Aí fiquei no Peruche, né, na bateria, e eu era metido eu tinha um radinho velho na minha casa, que tipo essa época mais ou menos, né, que era negócio de escolha de São Medo. Um dia eu mexi no radinho lá, sabe, chiando. Escutei o samba de fundo, estava pegando uma rádio do Rio. Então eu aprendi as sambas que estavam na eliminatória ainda. Cabeça boa, né, jovem, né, aprendia. Aí subia lá pro morro, né, descia lá para a quadra do Peruche, e antes do ensaio começava a cantar, e foi chamando a atenção. Eu nem percebi. Chamei, que samba é esse aí? Falei, samba tá disputa na Portela, Salgueiro, né? E sempre cantando. Aí foi quando aconteceu do Antônio Rosa, que foi intérprete do Peruche, de muitos anos, né? Acho que foi o primeiro intérprete a reivindicar seus direitos, né? Ele foi pedir um dinheiro para o Calão, que era o presidente da escola, e logicamente o Calão falou, não. Quer ficar, fique, mas dinheiro aqui não. E você sempre teve... Perdão. Você sempre teve esse ouvido bom para... Você escutava, já assimilava, vou testar aqui. Tinha essa curiosidade, ouvido. Assim, Tinha. Faro para... Tinha essa facilidade, sim. Né? Legal. Aí, conclusão. Esse Antônio Rosa, ele foi pedir uma verba, né, para o seu Calão, o Calão negou. Falei, então eu não vou desfilar. Aí o que aconteceu? Estou eu na quadra cheia, né, os últimos ensaios. Aí o seu Calão saiu no palanque, pegou o microfone. Falou, gente, o Antônio Rosa já não faz parte da escola mais, sei lá e tal, né? Aí pegou e falou para o diretor de bateria para que me liberasse para subir no palanque. E eu sem saber de nada que estava acontecendo. Aí subi, o Calão fez um discurso, aí virou, bom, gente, a partir de hoje, o nosso intérprete é esse aqui, o Zé Maria. O microfone para mim, eu falei, não. Falei, não, de jeito nenhum. Pego, não, você vai cantar. Eu falei, não. Mas não teve jeito. Meu, canta logo aí, rapaz. Aí foi foi dessa forma que eu comecei a minha vida como intérprete. E esse dia, assim, deve ter sido super marcante, né? Foi. Você lembra a música, trechinho assim?
foi o primeiro. 72, Festa de Edições de Pirapora, não foi depois. Foi chamado As Heróis da Independência, que deu um problema com o DOPS, né? Sim. Só para contextualizar, o DOPS era o departamento ali de ordem social, política, entendeu? Tinha toda uma censura ali no contexto da ditadura. Sim, isso aí deu um problemaço, né, para o geral do filme, né? Sim. Chamamos As Heróis da Independência, presente, presente, trazendo o fogo sagrado da pátria, iluminando quem não seja independente. Lá nas Minas Gerais, houve um movimento, a conjuração. Foi na Bahia e Pernambuco, em São Paulo foi a decisão. Glória aos heróis que tombaram para tornar um Brasil novo, mais ou menos assim. Homens que não mediram sacrifícios pela independência do seu povo, liberdade. Liberdade, liberdade, palavra singela, fosse eu pintor, sua bandeira eu faria em aquarela. Isso aí deu um pepino. Você pode só falar qual que é o ano desse samba? 60 e pouco, 70, mais ou menos. 72, né? Eu acho que sim. 72, né? É. Que é o que o geral do filme vai preso ali no DOPS. Foi. Eu queria que você contasse um pouco mais só dessa parte, quando você entra nessa relação, porque o geral do filme, ele meio que desaparece, em aspas. Sim. E depois se descobre, quando ele sai, que ele fica uma semana preso, e o seu Carlão também tem Seu uma Carlão ele também. acaba tendo a costela fraturada. Sim. Fala um pouco sobre isso. Isso aí, por exemplo, eu estou cantando esse samba, eu não tenho certeza se foi o primeiro mesmo que eu cantei, estou na dúvida entre esse e um outro. Mas essa questão do Carlão, o negócio da costela, essa aí foi, a parada foi assim. A Neide Vila Matilde fez um convite ao Peruche para uma festividade lá na quadra, né? Eu já estava meio aborrecido com o Peruche, porque aquela coisa de ser moleque e ser discriminado, né? Então, faziam os trabalhos, isso eu posso falar, porque é real, foi verdade. É moleque, né? Então, eu ia, cantava igual um louco, tocava, né? E todos recebiam, menos eu, né? E quando eu descobri, fiquei muito chateado mesmo e me afastei. Comecei a me afastar devagarinho, né? E nesse inteirinho, nesse período, eu estou subindo o Morro do Chapéu, um sábado à tarde, e eu sabia que o Peruche ia fazer uma apresentação na quadra Nenê. E a Nenê mandou um micro-ônibus, né, para levar a pessoa. Eu falei, isso é massacre. Se vai à escola em peso mesmo, os caras não iam. Ia ser uma. Né? Isso aí foi o que surgiu na época, né, porque a rivalidade era grande. Sim, imagina. De Peruche e Nenê. Aí eu subo, né? Aí tinha um fusquinha na porta da quadra, um fusquinha vermelho, e o cara que eu fui parceiro de algumas músicas com ele aí, o Alfredo Botina, né? Ele tinha um fusquinha igual. E eu peguei e falei, poxa, o Alfredo tá, acho que ele não foi no evento lá, né? Vou lá bater um papo com ele, que eu já tinha uma namoradinha no Morro, ela estava grávida, tudo, né? Aí lá vou eu, para eu ver se o Alfredo estava na quadra. A quadra vazia, estava o Moacir, né, que era tipo diretor de patrimônio, né? Na quadra e mais ninguém. Aí eu entrei, perguntei a ele, falei, pô, o Alfredo está por aí? Ele falou, não, Zé Maria, não está não. Falei, que eu vi o Fusquinha aí, enfim, não era o Alfredo que estava lá, tá. Aí o Moacir pegou e falou, ô Zé Maria, pega um surdinho aí. Peguei um surdinho e começamos a cantar, ele pegou um tamborim tocando. O Morro do Chapéu não era um lugar movimentado assim de carro, né? Porque até pelo fato a geografia não ajudava muito, sabe? Rua de terra, cheia de pedra, tudo. Eu vi um barulhão, um negócio de... Eu vi que eram muitos carros que estavam chegando. Mas nem... Eu estou cantando. Assim, apareceram 3 garotos, assim, na faixa de 12 anos, né? Aí deu um chacoalho para um e tal, vamos fazer uma brincadeira. De repente,
que eles estando na porta, meteram o pé na porta da quadra. Perdão. Polícia, PM. Mas já entraram metralhando tudo. Entendeu? E eu tinha subido, tinha um palanquezinho. Perdão, gente, tô meio gripado. Imagina, fica à vontade. Aí tinha um palanquezinho, eu tô cantando, parede de som ligado e tal. Um tenente. Veio aquela nuvem de PM, né? Desce daí, né? Ele falou, desce, já deu um tiro, né? E pegou no canto, assim, do lado do meu rosto, na viga, né, do palanque. Desce. Nisso aí, lógico, os meninos já correram, né? Um deles foi baleado também, não saiu em jornal, ninguém fala nada, mas eu sei o que aconteceu. Falei, vou descer, né? Desce, ele tá bom. Mas já pensando já no pior, né? Nisso aí fizeram o corredor polonês. Aí você tava falando que o policial mandou você descer do palco. Mandou descer. Aí tinha um sargento, né? No corredor polonês fizeram. Aí mandou que eu corresse, né? Corre, meu. Eu falei, eu não vou correr, né? Que? Eu falei, não, sabia, meu. Correr pra onde? Né? Aí ele veio com um cacetete, mas veio com toda a violência para pegar no meu rosto. Mas deu com vontade. Eu desviei. Ah, neguinho é liso, hein? Pegou, veio de novo, eu andando meio que de lado. Ele vindo, aí ele virou, mas ele deu com mais força ainda. Eu desviei, ele perdeu o equilíbrio. Aí, perdeu o equilíbrio e caiu. Aí houve algumas risadinhas que não ficou, deixou ele no lado contente, ele se levantou, aí pegou o revólver. Aí eu andando, ele deu o primeiro tiro, errou. O segundo pegou. Mas ele pegou, mandou o policial, joga ele no camburão. Joga ele no camburão. Aí eu saí pela porta, já tomando soco nas costas, já coronhado. Chegou na porta, que ela levantou lá a tampa do camburão. Eu não vou entrar, meu. Vai entrar assim na minha cara. E tremia. Ele tremia, rapaz. Acho que devia ser um policial novo, sei lá, pelo jeito, né? Tremia muito. Entra aí, eu vou tirar. Eu falei, pode tirar, velho. É que vou morrer de qualquer jeito. Entendeu? O medo era tão grande que eu tive essa coragem de falar isso. Era muito medo. Não, o cara é valentão, hein? Ou o cara encarou, não. Era o medo, era a certeza que eu não ia sair vivo dali. Entendeu? Eu falei, não. Eles vão me matar mesmo, qualquer lugar tá bom, eu não vou entrar aí. E a casa da minha namorada, dali mais ou menos dava uns 50 metros, só ia virar a esquina e já estava na casa dela. E eu fui andando, ali virou 90 quilômetros, eu nunca chegava. Né? Ele não atirou. Gritando comigo, para, eu andando, ele não atirou. Nossa, olha que eu virei a esquina. Eu estou contando isso aí, mas o tiroteio lá dentro da quadra, metralharam geladeira, metralharam os instrumentos, meu, aparelho de som, tudo. Foi tiro e bomba, né, meu? Quando eu entrei na casa da minha namorada, que é a mãe do meu filho mais velho, inclusive, né? Nossa, tá aquele desespero. Ai, meu Deus, o que eu? Quando viram a minha perna, ele tá... Falei, fazer o quê? Daqui a pouco, aquele monte de viatura foi embora. E estava tendo um evento, falei, da Nenê, não foi o evento, foi no Ibirapuera, é a outra parada. Esse evento, esse dia, foi no ginásio do Ibirapuera, entendeu? Estava tendo um evento muito grande lá, agora que eu me lembrei. Era noite de mestre-sala, porta-bandeira, uns negocinhos. Aí, eu falei, não, ele vai para o pronto-socorro. Eu falei, não vou. Se eu for no pronto-socorro, aí sim que vai ser um prato cheio. Eu vou até Ibirapuera. Alguém vai ter que me levar até Ibirapuera para que eu avise o Calão do que aconteceu. Não, a perna sangrando, tudo. Não tem que ir para o pronto-socorro. Eu falei, não vou no pronto-socorro.
Se eu for, mano, é morte certa, entendeu? Aí apareceu um corajoso para me levar até Ibirapuera, um Fusquinha, né? Aí chego lá, maior festa, aquele povo todo, né, meu? Eu tinha que ter convite, imagina, né? Eu entrando, convite. Falei, convite o quê, rapaz? Se fizer, como é que eu tô aqui? Não entenderam nada, né? Peguei, entrei, descendo, até chegar no palanque lá. Pedi que chamasse o Calão, me lembro que era o palanque era alto. Eu puxei pela barra, falei, chama o Calão para mim, o Calão do Peruche, aquele barulho todo. Aí eu falei, não, o Calão. Aí o Calão foi até, ô Zé, eu falei, como é que eu tô aqui? O que é isso, meu? E tinha um jornalista perto lá. Até um tempo eu sabia até o nome dele. Aí pegou, o que foi, Zé? Ele falou, meu, a quadra já era, hein? Entendeu? Metralharam tudo. Acabaram com a quadra, instrumento, geladeira, o barzinho lá, detonaram geral. Aí o jornalista pegou e falou, dá um microfone para mim, passou o microfone, falou, gente, ó, tem um rapaz aqui, componente da Escola de São Luís do Peruche, baleado, e está contando que houve uma invasão, né, da PM lá. Então eu gostaria que se tiver alguma autoridade aqui para tomar conhecimento do que está acontecendo e tal, né? Acabei com a festa no ginásio de Ibirapuera. Eu posso ter né? Fiz essa façanha de acabar com a festa. Aí aquele monte de gente que estava de carro, entrando em carro e tal, pessoal, jornalista e tudo mais, né? Chegou a imprensa para saber. Imprensa, exatamente. Aí todo mundo morreu do chapéu. Os caras voltaram, meu. Voltaram. Pouca gente sabe que foram 2 rodadas. As pessoas contam aí, não, mas não, foram 2 rodadas. Né? A primeira que eu me ferrei, como me ferrei na segunda também, né? Que aí já tava, minha mulher estava lá, ela ficou muitos anos quando estourou uma bomba no peito do pé dela, nessa segunda rodada. Ela fez cirurgia, tudo, sofreu um monte de anos e não teve jeito. Aí eles invadiram, foi nessa aí que que pegaram o Calão, que quase quebraram a costela dele, né? E eu consegui, no meio de tanta fumaça, de bomba, tudo, que era a mãe da minha filha, ela escapou da minha mão. Gente correndo, caindo, pisando por cima do... Mano, a quadra ficou mais cheia do que de ensaio, né? E os caras voltaram nessa, e voltaram dobrado, né? Ela escapou da minha mão, no meio daquela fumaça eu achei que ela tinha entrado na sala dos instrumentos, né? Peguei, ela foi mais perto que eu, ela deu a volta, grávida, hein? Passou pela cerca de arame e foi pro outro lado da casa, na casa vizinha. E eu entrei no quarto, aí entrei no quartinho, aí foi a segunda parada. Era bala de festinha, né? Porque atravessava a parede, a porta, era segundo, né? Que ficou marcado, que era bala de festinha. Interessante. Bala de festinha muito forte, né? Atravessou minha perna, atravessava a porta, a parede. Aí, meu, os caras abre, eles vão começar a tirar mais para baixo. Abre a porta, abre aí. Falei, meu, os caras vão fuzilar a gente, meu. Deixa, vamos morrer aqui dentro. Abrir a porta, facilitar para quê? Vamos pro saco de qualquer jeito, Vamos né? voltar, né? É. Aí tinha um tal foi um grande passista lá do Peruche. Sérgio, não é Sérgio, quase igual a Sérgio, não vou me lembrar agora. Aí ele pegou e falou, não vamos abrir, não abre, meu, não abre. Ele abriu, tomou um tiro no olho. Não vazou o olho, mas arrebentou, né? Caiu na minha frente. Aí esse outro PM, eu fiquei muitos anos com sangue, com marca de sangue pisado no braço. Então, como falei, sabe, me defender um pouco, cara com revólver e pancada, né? Eu só me defendendo. Eu ia até perguntar isso. Você acha que talvez o fato de você ter ali iniciado no boxe te ajudou a ter um vigor físico, um preparo para poder... Muito. Porque você falou que você esquivou 2 vezes. 2 vezes. Tanto é que na segunda que ele caiu foi quando ele levantou, né? E o cara com o revólver, pancada, e eu me defendendo. Aí consegui, no meio daquela fumaça toda lá, que teve um PM, que tinha um tal de Piracicaba, que era a bateria do Peruche, né? E ele deu um knockdown lá no PM. E esse estava batendo em mim, se virou para poder pegar o Piracicaba.
Nessa aí eu saí. Só que eu esqueci que assim, a quadra era aqui e o outro lado da rua era a rua de baixo, né? No meu desespero, eu pulei, meu. A minha salvação é que o varal era aquele cabo grosso, né? Aí encaixou aqui para minha sorte, eu virei, pendurei, caí. Aí era o fundo de um mercadinho. E o couro comendo, né? Tiro, gritaria, tiro. Aí eu entrei nesse quarto, bati na porta lá para abrir a porta para eu entrar. Ninguém abriu, meti o ombro, abri, aí meti a porta, entrei. Era o depósito de bebida do mercadinho, eu nem sabia onde eu estava. Aí o que eu fiz? Eu entrei, comecei as caixas de bebida, fui empilhando na porta. Eles invadiram casas, tudo, não foi só ali na quadra. Gente na rua foi baleada, muitas casas invadidas, entendeu? E eu fiquei lá, mano, até clarear o dia, só ouvindo. Quando achava que tinha acabado, pau, tiro. Saí com o dia claro de lá com a perna desse tamanho, ensanguentada, tudo. E assim, passando por um outro momento, assim, na verdade, deve ter sido na mesma época, mas assim, uma outra fase da sua vida, quando você começou a ter esse senso de comunidade, você começou a ficar conhecido, como era essa relação sua ali com a comunidade do samba, nessa fase de você entender que você tinha ali uma importância para a escola? Uma coisa que pouca gente registrou, agora vai ser registrado aqui, graças a Deus o canal ainda é vivo, né? Nós começamos a fazer um movimento de ir na faculdade do Lago São Francisco. Nós entrávamos praticamente no começo da madrugada, né, para explicar aos universitários o que é uma escola de samba. Qual que era a filosofia? Então era eu, Carlão, falecido Chita, Moacir, aqui é a mãe do meu filho mais velho, ela e a Ana Dalva, que é viva ainda, né, a minha já faleceu, para ensinar as meninas, as universitárias a sambar, e eu ensinava a percussão. E o Carlão era o palestrante. Foi quando começaram os estudantes a subir para as escolas de samba. Sempre acompanhada, né, com colocar o certo, né, com o negão, né, para dizer que... Entendeu? E esse ponto foi muito importante, sim, de passar os universitários. Entendeu? E aí o pessoal fala, poxa, nós entrávamos na faculdade do São Francisco, tudo bem. Agora, para sair, a dúvida, fomos vistos, fomos seguidos, entendeu? Essa era a tortura, era da saída. Mas, graças a Deus, nunca nos pegaram, sabe, nessa aí. Mas eu senti essa vontade, não, a sociedade branca, a sociedade alta, ela tem que entender, ela tem que ir lá para ver o que é, sabe? Um ambiente de família, vagabundo tem em todo lugar, né? Entendeu? Todo lugar. Tentar quebrar esse preconceito. Exatamente. Você achava que talvez, mesmo que sem querer, né? Porque infelizmente tinha esse preconceito, vocês talvez estavam ali se sentindo marginais, não estou falando no sentido sim, mas a visão, dentro da visão deles. Exatamente. Nesse sentido, você sim... Pô, tranquilo. Que é diferente quando você está conversando com a pessoa e tal, né? Isso aconteceu várias vezes, né? Certo. Não sei quem, eu sei, eu sou da escola de samba. Sabe, já tinha aquele... Você percebia, né? Tal, só aquele... Tipo, meio com receio, né? Tipo, o cara é malandro, o cara... Eu ia até perguntar sobre isso. Quando perguntavam qual era o seu ofício, o que você fazia, qual era o seu trabalho, como era para você falar que você estava envolvido ali como músico, como sambista, ou você também tinha outras funções? Porque eu imagino
Eu imagino que agora, hoje em dia, falar que vive da música, do samba, é muito mais fácil do que naquela época, né? Muito mais. Gostaria que você trouxesse um pouco desse... Você perdia até emprego, dependendo. Eu conheci pessoas perdendo emprego, porque o patrão descobriu que funcionário saía em escola de samba. Entendeu? Imagino. Então, eu não comentava muito, não. Dependendo da situação, falava. Ou às vezes saía sem querer também, né? Nossa, você sai da escola de samba? Sabe, aquela coisa bem... Entendeu? A gente conversou aqui com o filho do Hélio e ele falou que... Bom, e ele é mais novo, né? Não sei se você chegou a conhecer o Hélio, né? Poxa. Teve muita dificuldade de locomoção, de entender também a logística. Ah, vai tocar em tal lugar, mas tinha um tempo determinado para tocar, que senão vinha a polícia, Exatamente. vinha, repreendia. E até para se locomover, como que era essa organização que vocês faziam? Eu imagino que você já tinha esse trabalho de ir lá até o Largo de São Francisco, na faculdade da USP de Direito. Como era essa organização? Rapaz. Principalmente, se você puder falar, como era saindo daqui, da Barra Funda, para ir nesses lugares. Como vocês... Sim, porque aí é o seguinte, né? O Carlão tinha o Havaianse. Né? E na época não tinha essa coisa de cinto de segurança, excesso né? Então era o carro do Carlão, a variante do Carlão, Fusquinha do Moacir e tinha outro lá que tinha... o Alfredo, às vezes com o Fusquinha dele, era assim que acontecia. Era dessa forma. Entendeu? Todo mundo lá amontoado dentro do carro, lá espremido. Os instrumentos. Né? E o medo, rapaz, né? De uma viatura da polícia passar. Entendeu? Às vezes tinha que pegar, instrumento, cobria com alguma coisa, escondia para que não tivesse esse... Que se... Pô, via um carro cheio de preto, instrumento, era um prato cheio. Era a bala na hora. Né? Na hora. Tanto é que o Camisa tinha tinha um cidadão que ele era apaixonado pelo Camisa, para não dizer o contrário, né? Eu vou falar nome e tudo, porque não tem problema, entendeu? Ele era mais conhecido como Campinho, ele era investigador da Polícia Civil. Ele era o terror, Campinho. Camisa verde, Carnaval de São João ainda, né? E o Camisa ficou posicionado ao lado do Lago Paissandu, do antigo cinema, para chegar na hora para encaixar para descer para o desfile, né? Campinho foi lá e metralhou todo o instrumento do Camisa Verde, bicho. Como você falou de Camisa, queria que você falasse um pouco em que momento você chega no Camisa, em que momento você começa a frequentar aqui a Barra Funda e como que era frequentar esses espaços da Barra Funda? Nossa, bicho. Bom, primeiro que eu já estava sendo assediado pelo Tobias há muito tempo, né? Há muito tempo. Que eu tinha já essa porque o Camisa hoje, infelizmente, o Camisa sempre foi diferenciado, entendeu? Você lembra quantos anos você tinha quando você chegou? Eu tinha 20 e pouco. Tinha 20 e poucos anos, entendeu? E o Camisa era sempre diferenciado, porque já era uma escola, o Camisa já era uma escola que os pretos já tinham aquela visão de, sabe, eu preciso aprender, eu preciso estudar. Tanto é que isso aí gerava, né, conversinhas de outras, né? As escolas, os neguinhos frescos do Camisa, neguinho, não é isso. Entendeu? Lógico. Mas rolava isso, sim. Rolava. Pessoal elitizado, pessoal, neguinho. Mas bicho, era muito legal, assim, porque... eu chegar na Barra Funda, nessa época, quando a gente nos encontramos aí, né, eu e mais outros meninos da minha idade, assim, a gente só falta chorar, né? Porque lembrar de sua inocência, lembrar de Bifinha, que era uma figura do Camisa Verde. Você começa, por exemplo, né, o pai da Fabiana Cosa, né, que era o intérprete do Camisa. Isso era uma figura, o Costa Costa. Fizeram como mais conhecido como Costa Costa. Nós fomos fazer foi surpresa, né? Um cônsul francês.
era aniversário dele, aí não sei o que era, na época não tinha tanto esse negócio de relações públicas, não sei quem que... Mas tinha uma pessoa que mexia com isso, né? Aí nós fomos na festa lá, de surpresa para esse cônsul, né? E se inocência só olha, rapaz, olha o comportamento. Ele não gostava. Se inocência, ele era o xerife, mano. Xerifão. Ele era o xerife. Botava ordem no pessoal. Aqui, tinha o São Paulo Chique, não precisava a polícia fazer ronda aqui, não. Ele, cigarrinho no cantinho da boca, mãozinha no bolso. Tinha 3, 4 num cantinho aí. Rapaz, tá fazendo o que aí? Não, escuta, o samba tá lá, você tá fazendo o que aqui? O samba é lá. O nego já... Ninguém fala na hora, meu. Esse era o seu inocência, entendeu? E as lembranças que eu tenho, mano, caramba, de São Paulo Chique, Rua do Samba, né? E quando foi lá pra quadra, a inauguração da quadra, aquela rua ali, aquelas barraquinhas, Isso que eu ia falar. cada barraca era um samba, meu, que se nascia, né? Eu ia te perguntar isso, quais pontos, assim, da Barra Funda que você tem mais frescor, assim, dessa época, assim, que bombavam, onde o pessoal ia, sei lá, bailinhos, mesmo sambas, assim, que... Eu tenho tinha um barzinho, chamava-se, não é Utopia, Avarandado, né? E o pessoal do Camisa curtia muito ali, né? Mano, o barzinho era isso aqui, um quadradinho. Era tão pequenininho que o dono do bar fez um queijo, puxava com corda, aí o músico subia, subia com uma corda, porque não cabia ninguém lá. Como é que ia pôr um músico ali, né, meu? Então, mano, isso aí, o Chic Show, né, por exemplo. Sim. Aqui em Salões, daqui da Barra Funda. Mano, era um negócio muito... Era muito vivo, entendeu? Era muita energia, assim, de euforia, meu, do samba, E naquela época, imagino eu, que já era um espaço onde a comunidade negra se sentia pertencente. Sim. Ali, você via, né, você se via ali com Exatamente. as pessoas. Esse São Paulo Chique eu passo vontade de chorar, né? Porque, nossa, aí era... Eu vejo São Paulo Chique como foi um ponto muito forte de integração do universitário com o samba. Porque o pessoal vinha aqui, entendeu? Daqui um começou já a sair mais para uma outra escola, mas era aqui. O contato forte foi aqui, sabe? Essa integração. E você falou dos seus pais no início, né? Lá de Minas Gerais. Como continua essa relação sua com seus pais, com a sua irmã? Eles já sabiam já que você era essa pessoa importante ali, o pessoal do samba, não chegaram. Não chegaram? Não chegaram a pegar esse... Só minha irmã, né? Quando um ano que eu ia ganhar o Samedo aí, né? São Paulo inteiro, Zé Maria, camisa verde, Zé Maria que vai levar e tal, né? E infelizmente não levei, né? Mas eu me lembro que esse foi o primeiro baque assim, da família, tipo, pô, o neguinho tá, né? O neguinho tá ficando importante, você, sabe? E eu vou falar pra você, rapaz, eu não tenho... Você pensa, não, minha escola, não piso mais lá porque foi sacaneado. Tudo bem, sabe? Não foi uma, nem duas. Eu ganhei um samba no Camisa. Aliás, ganhei 2 para levar 1, né? 2, 3 para levar 1, entendeu? Mas eu não tenho essa coisa, sabe, comigo? Pô, sabe? Bicho, igual o Tobias, mano. Não é porque ele faleceu, sabe? Pô, Tobias, mano, pô, cara... Infernizou sua vida pra você ir pra lá, meu. Pô, agora deixa nessas brechas aí. Mas ele tinha o jeito dele, tinha a visão dele, não tinha como ter raiva do Tobias. Você tinha uma boa relação ali com a família Tobias ali, pessoal? Mais com o Tobias. Mais com ele mesmo? Só com ele. O seu Inocêncio era assim. O Tobias... Pena que eu não vou lembrar do que Tobias me chamava. Era ave, não sei o quê, porque era assim...
Tinha a diretoria do Camisa, que era uma baita de uma harmonia, a melhor de São Paulo até, acredito que até hoje, né, meu? A melhor harmonia de São Paulo. Acho que ela foi a forma da harmonia do samba de São Paulo, foi da Camisa Verde. Mas seu Inocêncio, quando tinha alguma coisa forte, ele procurava todo dia, não achava, ele me procurava. Você. Aí quando eu achava todo dia em alguma situação, você, o pai, não, José, não, que situação, não vem não, me deixa, sabe? E ele tinha essa coisa comigo, tanto é que é uma simpatia, mesmo a gente não tendo, assim, muito contato, assim, mas ele gostava de mim, tanto que quando eu fui batizado com cerveja, quando cheguei no Camisa, foi uma festa, entendeu? Foi uma festa, me orgulho muito disso. Só que aí ficou um negócio meio bravo, porque o Oswaldo Costa Costa, ele já era um intérprete já de tempos do Camisa, né? E o seu Inocêncio decretou o final da carreira dele Então, por minha casa. Isso que eu ia falar, para você, como foi essa transição? Aí conversei com o Tobias, Tobias, estou vindo para cá, tudo bem, com meu coração aberto. Eu não estou vindo para cá para disputar a posição de nada, entendeu? Eu quero ser o eterno aprendiz de compositor, entendeu? É isso que eu quero, não vem aqui para disputar, para derrubar fulano, ciclano, de jeito nenhum. Mas José, mas não é eu, José, que eu grito dele. É meu pai, é meu pai. Eu falei, Tobias, mas que eu não ia falar com seu Inocêncio, entendeu? Porque a vez que eu fui falar com ele, aliás, por sinal, eu não falei nada, eu só ouvi, ele acabou comigo. Essa coisa de justiça, né? Eu não sei se estou saindo fora Não, aqui do... é por aí mesmo. Aconteceu o seguinte, nós tivemos vários diretores de bateria, né? E o Lagrila é uma pessoa um pouco polêmica. E tinha um rapazinho, a família dele são os fundadores da União da Ilha do Governador do Rio de Janeiro, né? Ele não cantava bem, mas escrevia muito bem, né? E uma ocasião, casa cheia, não era a primeira vez que eu já tinha visto algumas atitudes do falecido Lagrila, e ele era um neguinho super educado, neguinho fino, inclusive ele fazia engenharia. Por isso que o pessoal tinha bronca do pessoal do canal. Neguinho, mas era isso, ele fazia engenharia, super educado, neguinho. E numa festa, casa cheia, ele foi cantar, Lagrila só abriu a bateria para ele, aí cortou e não canta nada. Pô, todo mundo olhando para cima, viu? Aquilo mexeu comigo. Fui lá falar com ele, não estou conseguindo lembrar o nome desse menino. Falei, mano, esquenta. Não, tá tudo bem, olha só, tadinho. Não, tá tudo bem, tá com uma vergonha, meu. O que o Zé Maria fez? Fui para cima do Lagrila. Fui para cima dele, queria catar ele mesmo, foi um fuzuê. Aí chegou no ouvido do seu Inocêncio. Mano, o seu Inocêncio veio igual um... Aí me chamou lá na... Foi feita uma reunião, né? Mas ele falou um monte para mim. Mas falou um monte, acabou comigo. E o Lagrila do lado, sorriso desse tamanho. Aí, tá vendo? Se ferrou. Como eu sabia o sistema dele, você tinha que deixar ele falar. Sim. Sabe? A hora que ele ficava, bom, é isso aí. Né? Então essa era a deixa. Entendeu? Eu já saí do sistema dele, esperei, porque aquele silêncio na sala. Mano, nós éramos em 70, 80 compositores, bicho. Era uma ala mesmo de... Nossa, tá louco. Tá lá. Aí, sala cheia, tá lá. Seu Inocêncio acabando comigo, Tobias do lado e o Lagrila sorrindo, né? Falou, acabou comigo, mas acabou legal. Ninguém falou nada, nem Tobias. Aí, na hora que eu vi que ele relaxou um pouco, eu falei, seu Inocêncio, me dá licença. Eu vou tentar explicar para o senhor o que aconteceu. O senhor permite? Vai, rapaz, fala logo. Do jeito dele.
Aí eu contei do mesmo jeito que tinha contado antes, mas eu sabia que esse era o sistema dele. Rapaz, aí fiquei com dó do Laguila. Eu fiquei com dó do Laguila, entendeu? Aí depois que ele acabou com o Laguila, ele pegou e saiu. Aí ficou o Tobias lá na sala. Aí tem um cidadão, esse eu vou falar que Tobias, o Zé Maria, Tobias, cale a boca. Cale a boca, bando de falso. Só tem uma pessoa que fala as coisas na minha cara, na cara do meu pai aqui. É só o Zé Maria. Vocês falam tudo pelas covas do boteco, bebendo e tal. Então, essa coisa que eu tinha com o Tobias, porque eu falava mesmo. Eu até te perguntar, qual é a diferença que você vê assim da Barra Funda dessa época, da boemia, dessa relação que você tinha? Porque era isso, a palavra antigamente era a coisa mais sagrada que tinha, né? Para hoje em dia, porque hoje em dia a gente vê uma relação diferente até mesmo, né, dentro dos bairros, mas assim, nessa questão do samba, né? Sim. Porque tem muita dinâmica, um ano tá numa escola, no outro tá em outra, e aí às vezes o cara é letrista de um, tá no outro. Exatamente. Para você comparar aquela época para hoje, o que você vê assim de maior diferença dessas épocas? Olha, rapaz, infelizmente, né? Na minha opinião, mudou para pior. Porque, primeiro, era uma família que você colocou. O cara faz samba aqui, faz samba lá, faz samba não sei aonde. Ele fica numa escola, a escola ganhou esse ano, beleza. No próximo ano, não ganhou. Terceiro, ele já vai para outra. Você acha que perde esse vínculo com a comunidade? Porque... Perdeu muito. Assim, eu vejo que você tem muito vínculo com a Barra Funda, porque a comunidade, ele te abraçou, Sim, todo mundo te abraçou. Exatamente. Isso aí acabou, né? E aquela... E a coisa do samba enredo virou comércio mesmo, né? Entendeu? Então tem as firmas agora. Quem vai ver essa entrevista aí vai ver, por favor, sinta-se à vontade, mas essa é a minha opinião, entendeu? Não só a minha, como de muitos, sabe? Porque lá atrás já existia isso do cara fazer um samba era dessa escola X, fazer para Y, existia, mas não dessa forma, entendeu? Não dessa forma. Hoje é 10 que fazem aqui, esses 10 vão fazer lá não sei aonde, sabe? Não tem mais aquela coisa, aquele carinho pela escola. A comunidade, está sendo dissolvida. Totalmente, porque, poxa, carnaval, saia da casa do Pedro, ia passar na casa do João, lá quem bebia lá, saiu, na outra já tinha um churrasquinho, aí juntava aquela tropinha e ia para a escola. Isso que eu ia te perguntar, pegava sábado, ia fazer uma churrascada, uma feijoada lá. Sim. Você saía na rua naquela época, o pessoal já olhava, ô Zé Maria ali, ô Zé. Exatamente, era assim. Como que era essa situação? Era assim, entendeu? Tanto, a coisa era tão gostosa que no meu aniversário, a minha ex-comadre, né? Ela fez uma feijoada lá, mano, a Barra Funda foi em peso. Onde ela morava? Foi em aqui? peso. Morava no Campo Limpo. Ah, no Campo Limpo. No Campo Limpo, meu. Barra Funda migrou para lá. Entende? Então era muito família, essa é a parada, entendeu? Não no sentido assim, sabe, moral, no sentido de sentimento mesmo, assim, aquela coisa de tamo junto, meu. É nóis, só aqui é Barra Funda, entendeu? Isso aí, hoje o cara sei lá, a bandeira é a caveira com as tíbias, né? Assim, com duas tíbias virou. Zé Maria, os entrevistados, todos eles falam que me chama muita atenção, eles falam que a Barra Funda tinha algo diferente, tinha um ar diferente, que trazia um pouco. O que a Barra Funda tinha de diferente naquela época? Rapaz, é um negócio que
é difícil de explicar. É difícil. Mas, pô, a rivalidade, camisa verde e vai, e o pessoal vai chegar e falar, mano, pô, essa Barra Funda tá louco, tem jeito mesmo, pega mesmo. Ela tinha esse quê, ela tinha esse... Eu gostaria muito, é uma utopia, né? Mas que botar pelo menos uns 30% do que era. Tinha esse charme, é um charme, mano. É um charme, é um negócio... O pessoal vai chegar a falar que... Não, tudo bem, aqui tem nega bonita, mas nunca nessa vez eles falavam isso, sabe? E era muito, mano, era muito família, era muito... Mano, chegava lá, as barraquinhas, por exemplo, as barraquinhas, né? Não vou nem falar de São Paulo chique, as barraquinhas. Pô, o cara chegava com a primeira do samba, hoje já metia uma segunda, na outra barraquinha outra coisa. Coisinha do pai, você conhece o Fred, né? O Fred Penteado. Toda entrevista que eu faço, eu falo. Quem são os padrinhos do Coisinha do Pai? Eu e o Fred. Coisinha do Pai foi baseado aqui na Barra Funda, no meu cavaco. Tava eu, Fred, tinha o bar do Bigode, né? Que ficava pensando. Aí não tinha começado a audição ainda. Aí tô no dia de hoje, ei José, acabou a miséria. Ei José, pô, não dá, tá um pouco longe, mas gritando. Quando olha o Miguel Neto e Luiz Carlos. Né? Ô José, a mulher vai gravar nós, José. Dá o cavaco aí. Porque eu sempre fui mentiroso de cavaco, né? Aí passei o cavaco pro Chuchu, fiz a afinação que ele fazia lá, tá? Ô, coisinha, tão bonitinha no pai. Ô, aqui na porta, isso é Barra Funda. O Fred veio com um tantã que ninguém conhecia tantã aqui em São Paulo ainda. Começaram a fazer piadinha. Aí, meu, onde é que você vai com esse sozinho aí com couro de um lado só? Ele falou, daqui um tempinho eles vão saber o que é isso aqui. Ó. Então eu falo, quem são os padrinhos de coisa do pai? Eu, Fred. Modéstia à parte, entendeu? Barra Funda, meu irmão. Ninguém conta essa história, né? Então, aqui, na Porta de São Paulo Chique. Coisinha do pai, né? Na Barra Funda, eu queria que você falasse, na Barra Funda mora o samba, por quê? Na Barra Funda. Não é muito, bicho. Não tem como ficar. Eu pelo menos, vou falar pra você. Como eu falei, meti 3 para ganhar, para levar 1. Que por sinal é um samba que eu não gosto, né? É meu, mas eu não gosto dele. Ninguém canta ele. Os outros dois, sim. Os outros dois, se virasse, ia dar um bom negócio. Né? E essa época aí foi... Tem uma passagem legal. Eu acho que é legal. Tá? O pessoal da Neném vieram me procurar de madrugada. Madrugada. Eu fiquei até meio assim, porque a gente tem parente fora, assim, madrugada já fica meio estranho. E era a diretoria da Nenê, né? Isso eu posso falar sem medo nenhum, porque isso aí foi muito legal, né? Aí foi me procurar para fazer o samba para Nenê. E foi estão de brincadeira, né, meu? Esse montão de poeta que tem lá, pô, Jangada, que o Armando também, Armando da Mangueira, essa rapa que tinha lá, né, meu? Só peso pesado. Vou me procurar. Eu? Falei, pô, o que está acontecendo? Zé Maria, relaxa, meu. Relaxa. O que é de gosto é regalo da vida, né? Que foi o tema, né? Aí, eu estava num outro relacionamento com mulher grávida, tudo, né? Os caras chegaram de madrugada, ficou até meio assim. Eu falei, pô, mas qual que é a pegada? Não, tem moral. Eu falei, moral posso ter, mas sabe que eu tenho essa caneta toda, né? Essa cabeça pra... Aí, como era muito tarde, né, e tal, né? Eu falei, tomaram um cafezinho, que eu não bebo, não tem nada na minha casa dele. Enfim, foram embora. Eu, com aquela interrogação, falei, mas por que isso, né, meu? Os caras vinham. Aí, no outro dia, eu fui
que eu fui olhar o tema. Puta, fiquei apaixonado pelo tema. Mano, meti a caneta. Aí lá vou eu pra... Aí coloquei... Não podia colocar Zé Maria por causa da Barra Funda, né? Aí coloquei Besouro. Putz, lá vou eu. Apresento o samba. Seu neném, o que ele fazia? Tipo, sorteio. Quinto samba da noite, fosse meu. Ele ouvia o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. No quinto ele era na bateria, que era o meu samba. Ele ia lá, cantava um tarolzinho. Foi chamando a atenção. Mano, para sintetizar a parada, a notícia começou com ele. Pô, Zé Maria tá arrebentando lá na... Não, mas que o samba é dele, meu. Chegou no ouvido do Tobias. Aí Tobias pegou, mandou um espião lá na Lelê para confirmar se era verdade mesmo, né? E mandou quem? Talismã, tadinho. E foi a hora que eu... Acho que ia no banheiro e o Talismã estava escondidinho. Aí eu vi, ele quis sair fora, mas não deu tempo, né? Não faz isso não, Mumbu, aquele jeito dele. Não faz isso não, rapaz. Pô, tu tá pondo sua vida em perigo aí. E tava mesmo. Aí cantei na primeira, segunda eliminatória, terceira mais ou menos, já ia pra semifinal, os caras... Quando eu fui descer do palco, os caras fecharam. Daí eu abandonei o barco, né? Então, né? Aí veio uma barra, aí meteram no jornal. Mais essa. Zé Maria, troca a Barra Funda pra não sei o quê. Rapaz, lá veio a Barra Funda, Tobias na posse, cara. Achei que o Tobias veio, que jeitão dele. José, o que tá acontecendo, José? Não, Tobias, pô, aí tentei explicar pra ele, tá? Não, vamos conversar aqui, José. José, você tem sorte. O pessoal gosta de ti, rapaz. Você é outro, os caras. E passou, né? E eu lembro isso aí com muito carinho, porque realmente o que Tobias falou tinha peso. Acho que fosse outro, ia tomar Se não fosse uns seu tapas carinho, na orelha. né? Ô, José, que isso, José? Tá abandonando nós? Você não, Tobias. Expliquei tudo, né? Os caras foram em casa. E eu, não vou ser sincero, eu gostei do tema, né, meu? E até hoje isso é assunto. Esse pessoal antigo da Mendira Matilde. Fui feliz. Fui feliz na caneta. Então é saudade. Barra Funda, meu. Barra Funda de Timaya, que era fazia parte da harmonia, né? Timaya. Barra Funda de Gavião, que era motorista promotor do Seu Inocêncio, que era uma figuraça, né, meu? O Zé Carinho, que morreu recentemente aí, que era o Zé Carinho Tetinha, né? Que era da harmonia. Se fosse pra resumir a Barra Funda em uma palavra, qual seria? Rapaz, eu acho que vai ficar um pouco pesado assim, né? Mas saudade, né? Saudade. Andando por aqui hoje em dia, você ainda tem essa... Vem na hora essas lembranças, naquela rua? Vem, meu. Vem, às vezes eu venho com o carro, às vezes não dá para estacionar aqui, eu vou lá para o outro lado, eu fico em São Paulo do Chique. Eu fico vendo esse trecho aqui todo. Falou, oh, minha nossa, caraca, meu. Caraca, o Bloco do Bom Proceder, e graças a Deus aí consegui, né, graças à ajuda do Tiago, né, já dar vida a ele de novo, né, meu. O Bloco do Bom Proceder, mas não... Posso contar mais uma do Bloco? Isso é Barra Funda, meu. Aí o Bloco ia desfilar, e eu tô aí, aquela vulca toda, pegando fogo. Só que o pessoal ia descer para Santos, né, meu? E o carinha, que era da minha equipe, era um piloto, né, meu? Mas ele estava muito louco. Eu não vou nessa, não, meu. Não falei, né? Eu falei, pô, tem que sair fazendo. O cara tava
Eu tinha tomado uns querosene a mais lá, né? O que eu fiz? Fui para minha casa. Minha mãe era viva ainda. Meus pais eram vivos. Aí eu falei para minha mãe. Falei, mãe, se alguém vier me procurar aqui, fala que eu não cheguei. Não vai falar que eu estou dormindo, não, que eles vão invadir aqui. Fala que eu não cheguei. Aí minha mãe entendeu. Não deu outra. Acho que bateu, uma hora, daqui a pouco. Olha, minha casa ficava a hora alta assim, minha casa ficava embaixo. Minha mãe saiu com o lencinho na cabeça, era o Calinho. Famoso Calinho Bandido da Barra Funda. Entendeu? Calinho Bandido. Aí minha mãe saiu. Eu disse, ô tia, benção, tia. É tudo isso, eu pedi benção, mano. Benção, tia. O negão tá aí? Eu falei, não. Ele não tá não, não tá não. Ele não tá com vocês? Aí, resumindo a coisa, foi, mano, fala pra ele aparecer, vai que eu estou na Barra Funda esperando ele, tá bom. Desceram para Santos. Carinho Bandido e Cadina, que Deus o tenha. Fizeram uma curva reta, o carro ficou assim, na serra, cai, não cai. Aí fico pensando, será que se eu tivesse lá esse peso a mais, não ia... Rapaz, O pessoal correu, pararam os carros e tal, subiram no para-choque, você sabe. E o carro quase que desabou mesmo pra lá. Então, seu Dadinho é uma figura. Dadinho também, aqui do Bloco do Bom Proceder. O bloco aqui, ele tá lá no Duque de Caxias, pensando de maiô e salto alto. Tá fazendo, vou desfilar no bloco, mas onde? Até antes dele falecer, ele não sabia explicar como que ele foi parar no Duque de Caxias. Meu, era muito divertido, era bom demais mesmo. Isso aqui, Barra Funda, não tem igual, mano.